ele é composto depois de um sonho do próprio Daniel. A gente acaba aprendendo o que é esse sonho tudo quando a gente olha no versículo 16, 17 e 18. Ele diz assim: cheguei a um dos que estavam perto e perdi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Sabe qual é o resumo dessa profecia do capítulo 7? É esse que está no versículo 18. Que os santos do Altíssimo receberão o reino. Veja só, irmãos, Daniel, ele era um grande sábio. Daniel, ele já tinha sido muito usado por Deus. Daniel já tinha passado por coisas terríveis na vida dele, mas aí chegou um período na vida dele e ele ficou jogado lá no porão da Babilônia, esquecido, sabe? Ele vai sair daquele porão para revelar aquela letra lá, né, na Maria. Mas esse sonho que ele teve foi antes dele revelar aquele sonho na parede. E essa passagem aqui foi antes dele ser jogado na cova dos leões. Ele estava lá no porão, lá, meio jogado, as traças, fazendo alguma coisinha só. E aí Deus, meus irmãos, aproveitou esse tempo da vida dele e deu revelações maravilhosas. Que começa no capítulo 7 e vai até o capítulo 12. São 5 capítulos de grandes revelações. E a primeira grande revelação é como se Deus dissesse assim para ele: olha, Daniel, eu quero mostrar para você qual é o fim das pessoas que me servem. Versículo 18. Vamos ler novamente o versículo 18. Diz assim: os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre o reino de eternidade a eternidade. De todas as revelações de Daniel, a mais grande é essa do capítulo 7. E aqui traz essa notícia maravilhosa para nós, dizendo assim: olha, os santos, eles vão possuir o reino. Aí você pode perguntar para mim: mas pastor, quem são os santos? Os santos são aqueles que creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eles não são santos porque têm uma auréola na cabeça. Eles não são santos porque se acham santos, ou porque as outras pessoas acham que eles são santos. Se você abrir comigo na Bíblia, no livro de 1 Coríntios, olha lá, 1 Coríntios, capítulo 1, vamos ler comigo, versículo 2, diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus. Então, quem são os santos? Os santos são santificados por Cristo Jesus, chamados santos. Agora volte lá para Daniel, capítulo 7, e no versículo 18, diz que esses santos, quais santos? Os santos que são santificados pelo sangue de Jesus. Você já crê em Cristo como Salvador? Pastor, pela graça de Deus, já teve meu dia de entregar minha vida para Jesus. Então, meu irmão, você é o santificado por Cristo Jesus. É para você essa profecia. Essa profecia cabe dentro dos seus pensamentos. Uma coisa maravilhosa que nós aprendemos das profecias de Daniel é aquela verdade que se encontra em Salmos 25, 14.
O que está escrito lá no Salmo 25:14? Que o segredo do Senhor é para quem? É para aqueles que o temem. Olha só, o que o nosso Daniel está fazendo, ele está recebendo um segredo de Deus. Que segredo? O que vai acontecer nos últimos tempos. Então Deus, ele tem um prazer enorme de contar o segredo dele para as pessoas que têm medo. Aí ele não gosta de contar para os outros. Não é que ele não gosta, a gente tem que colocar de outra forma. É os outros que não gostam que ele conte a verdade. Que ele conte o que vai acontecer, porque eles não acreditam. E Paulo diz que as coisas do Espírito só podem ser discernidas espiritualmente. Então você que tem o Espírito Santo, você está preparado para receber essa palavra. Pastor, eu fico lendo o livro de Daniel, é tudo muito complicado. Não tem nada de complicado aí. Você vai ver que não tem nada de complicado. Daniel estava na casa dele, estava dormindo sossegado, de repente, capítulo 7, olha ali, no versículo 2, eu estava olhando para a minha visão, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 ventos que agitam o mar. Lembra disso? 4 ventos que agitam o mar. O que é isso? 4 ventos. Deus disse: o vento assopra, não dá para segurar. O vento na Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, representa mudança, representa transformações. E esse vento, no versículo 2, ele está agitando o quê? Ele está agitando o mar. E no livro de Apocalipse, a Bíblia diz que o mar agitado representa o quê? As pessoas, as nações, todos os moradores da terra. Meus queridos irmãos, veja só que interessante e como é fácil entender esse versículo 2. Deus está dizendo que neste mundo que nós vivemos, desde que ele foi criado, no tempo desse Daniel aqui, se a gente quiser pegar, até o dia que Jesus Cristo voltar, vai acontecer coisas no nosso mundo que são chamados aqui de ventos. Vai acontecer coisa que é baratinho? Não abra a boca. Boca fechada, hein? Morreu. Modifica o falecimento da baratinha, né? Olha, irmãos, 4 ventos. Por que 4 ventos? Porque são 4 ventos. Por que vento? Porque são mudanças e transformações. Olha, algumas coisas acontecem no mundo e o mundo é completamente transformado. Uma vez tinha um príncipe passeando num país pacável, lá no meio da Europa, e alguém matou esse príncipe. Foi lá e deu um tiro na cabeça dele. E quando esse príncipe morreu, era só enterrar ele, porque o pior do que ia ser a tragédia, era só enterrar. Aí alguém disse assim: está declarada a guerra, a primeira grande guerra mundial, que morreram milhões e milhões de pessoas, que envolveu esse mundo inteiro, começou por um assassino. Veja como as coisas mudam. De repente estava todo mundo em paz e um vento. Ou seja, vento representa guerra, representa eleição. Um país está bom para sossegar. Olha a coitada da Venezuela, eles estavam vivendo bem, era o país mais rico que existia na América do Sul. E aí resolveram eleger um novo doido, e hoje é o país mais pobre que existe na América do Sul. Talvez um dos mais pobres. Uma eleição bastou para que a vida daquelas pessoas se tornasse um caos. Deus está dizendo:
De vez em quando vem os ventos, e esses ventos mudam tudo. Então Deus está dizendo sobre esses 4 ventos que viriam sobre a terra, que são 4 reinos. Aí ele usou a figura de animais para representar cada reino. O primeiro animal é o quê? É o leão, que é o Império Babilônico, que realmente, meus irmãos, varreu a terra no tempo dele, e o rei Nabucodonosor é chamado Rei de Reis, talvez o maior rei que houve na face dessa terra até então, por isso ele é chamado Rei de Reis, um homem de mão de ferro mesmo, que subjugou o mundo inteiro. Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Aí, meus irmãos, esse reino, ele é vencido pelo urso, não é o segundo animal aí? O urso, que representa os medos e os persas. Eles venceram o reino da Babilônia e ficaram por muitos e muitos anos, meus irmãos, governando, mandando neste mundo, e foram mais grandes que os babilônios. Mas aí vem o leopardo, que é o novo reino, que é os gregos. Depois dos gregos, vem mais um. Qual é? Aí ninguém consegue identificar esse bicho. Esse bicho ele é chamado de dragão. Sabe por quê? Porque não dá para identificar. O Império Romano é o dragão. Meus irmãos, o Império Romano durou até 1490. Olha só que interessante. Não faz muito tempo que acabou, né? Mas foram tantos anos, mais de 1 milênio, né? Governando esse mundo, subjugando esse mundo, e desse reino, meus irmãos, quer dizer, desse mesmo povo, ou seja, desse povo aí, europeu, a Bíblia está dizendo que vai sair o anticristo. É isso que Deus está dizendo aqui, que vai sair o anticristo. Versículo 20, olha comigo aqui. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Eu quero destacar exatamente isso. Ainda não apareceu esse homem. Pode ser que ele já vive neste mundo, pode ser que ele está por aí. A Bíblia, as informações que a Bíblia nos dá, mostra que está acontecendo coisas tão rápidas que é provável que esse homem apareça. E a Bíblia chama ele de anticristo. Eu não quero bater na tecla hoje, porque o anticristo ele aparece no capítulo 8 de Daniel. Eu quero falar sobre ele na próxima semana. Mas eu quero destacar 2 coisas do versículo 20. A primeira é que ele tinha uma boca que falava grandes coisas. O que isso quer dizer? Que o anticristo ele tem uma lábia, ele é um mentiroso, ele consegue convencer as pessoas, e Jesus Cristo disse que se aquele tempo não fosse abreviado, o que aconteceria? Até os escolhidos seriam o quê? Enganados. Então esse homem, meus irmãos, que vai surgir, se bobear, eu vou ser enganado por ele. Ele vai mentir de um jeito que os cristãos vão pensar que a Bíblia está errada. Esse é o propósito do inimigo, do diabo, de fazer com que as pessoas acreditem que a Bíblia está errada e que esse mundo que dá certo. Veja, essa é a primeira coisa. A segunda coisa do versículo 20 é que ele vai fazer guerra contra os santos. Versículo 21. Ele fazia guerra contra os santos. E uma péssima notícia. Final do versículo 21. A palavra de Deus diz que ele prevaleceu contra os santos.
Eu fico assim, pasmo, né? Aquelas pessoas que ficam falando, nós vamos vencer o inimigo, o anticristo, etc. e tal. Acredite na Bíblia. Quando ele aparecer, ele vai fazer guerra e ele vai prevalecer. Sabe por que Deus permite ele prevalecer? Para provar os seus santos. Para mostrar quem é quem. Para mostrar se somos ou não fiéis. Então essas duas coisas, meus irmãos, elas vão acontecer. Eu só queria falar essas duas coisas do anticristo, tá? Que ele realmente tem uma boca muito grande e também ele vai lutar e ele vai prevalecer. Aí, meus irmãos, no versículo 22 acontece uma coisa interessante. Qual é a coisa interessante? Eu olhava e eis que este chifre, versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez o quê? O que ele fez? Justiça aos santos. Justiça aos santos. E sabe o que isso significa, Caim? Que Deus, Ele não gosta que ninguém maltrate você porque você é um santo. Deus não gosta disso. Deus, meus irmãos, Ele vem vingar aqueles que são seus. Então nós devemos aprender isso. Olha, realmente, o inimigo vem, ele luta, ele prevalece. Essas pessoas, elas morrem. Essas pessoas do tempo do anticristo, elas vão sofrer. E talvez a maioria delas vão morrer. Vai ser uma perseguição ferrenha, muito grande. Mas Deus está dizendo aqui que Jesus Cristo vem e Ele vai vingar. Ele vai vingar. A diferença é que o crente, quando ele morre, ele vai para onde? Ele vai para o céu. E esse inimigo aqui, ele vai ser lançado aonde? Ele vai ser lançado no fogo. Olha o versículo 11. Lá no final. E esse animal foi morto, o seu corpo desfeito, e ele será entregue para ser queimado. É isso que o nosso Senhor vai fazer com o anticristo. Então, irmãos, versículo 23 agora. Disse assim, 22, perdão. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíam o quê? Essa aqui, meus irmãos, é a grande lição do capítulo 7, perdão. A grande lição do capítulo 7 é dizer assim, sabe, Daniel, um dia Deus, Ele vai lançar a mão daqueles que te perseguem, Ele vai vencer esses inimigos do povo santo, Ele vai lançar esse sujeito em fogo e você vai possuir o reino. Essa é a grande notícia do capítulo 7, que nós vamos possuir o reino. Olha, irmãos, há dois reinos que um crente vai possuir. A palavra de Deus fala de dois reinos. O primeiro reino é o reino do milênio, quando nós vamos viver com Jesus por 1000 anos aqui nesse mundo. Esse é o primeiro reino. Então isso é ensinado para nós no livro de Apocalipse. Agora, como é que vai ser esse reino? É aquela passagem de Isaías que diz assim, que o leão, ele vai morar com o cordeiro. O leão e o cordeiro vão morar junto hoje, né? Mas no milênio, o leão vai morar com o cordeiro. Diz mais, que uma criança como aqui, a Sofia, ela vai bonitinha lá na toca da serpente. Ela vai colocar a mão dela no ninho da serpente. O que vai acontecer? A serpente não vai picar, vai ficar lá agradando essa criança. Por quê? Porque no milênio Deus vai tirar a maldição dessa terra. É isso que Deus vai fazer.
Então Deus está dizendo para Daniel: Daniel, os santos vão possuir a terra. Qual terra? Essa terra que vocês estão vendo por quanto tempo? Por 1000 anos. Esse chama o primeiro, né? Então é esse mundo, o planeta Terra, esse aqui que nós vamos possuir por 1000 anos. E Deus vai prender aquele inimigo das nossas almas por 1000 anos. O problema é que depois dos 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás vai ser solto. E aí a Bíblia diz que ele vai sair com aquela conversinha errada dele. Mesma coisa que ele fez com a Eva e com o Adão, podemos dizer, ele vai fazer com todas as nações. E ele vai dizer assim: Deus é ruim, Deus é ruim. Olha só, mas Deus é ruim. Como é que Deus é ruim? Se não tem mais confusão, se não tem mais aquelas coisas ruins que tem nessa terra hoje, como é que Deus é ruim? Mas ele não fez a cabeça da Eva para dizer que Deus não era bom o suficiente, que Deus não falava a verdade para eles, e ela não foi lá e não pegou aquele fruto proibido, e nós achamos que nós somos melhores do que a Eva. Você se acha melhor do que a Eva ou Adão? Você está enganado. Acredite, eles depois que caíram, eles mostram que amavam muito o Senhor. Porque quando nasceu o primeiro filho, a Eva falou assim: Deus me deu um presente. Se ela não gostasse de Deus, ela não falava de Deus. Por isso, meus irmãos, aprendemos primeiro que nós vamos reinar por 1000 anos. Aí o diabo vem, engana todo mundo, aí tem que ser destruído Satanás, e tem que ser destruído os ímpios, e tem que ser destruído esse mundo. E aí vai ser criado um novo céu, uma nova terra. Veja só, nesse novo céu e na nova terra é o outro reino, é o reino eterno que nós vamos viver. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aqui, meus irmãos, no capítulo 7, versículo 25. Olha lá. Falando ainda, meus irmãos, do anticristo, ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, vai mudar os tempos, vai mudar a lei, e serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão seu domínio para os destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas para quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será o reino eterno. Você consegue entender essa palavra? Que reino nós vamos ter? O reino eterno. É um reino que não tem fim. Então a mensagem do capítulo 7 é essa: é dizer, cristão, não se preocupe se você está sendo perseguido. O anticristo é aquele que se opõe a Deus, que se opõe a Cristo. Nós vamos ver isso na próxima semana. Tá? Agora, meus irmãos, a Bíblia diz que tem muitos anticristos. Pode ser que tenha uma pessoa que tenta tirar essa paz, essa alegria, que persegue. Pode ser que a pessoa que serve a Deus, por algum motivo, ela está passando por muita tribulação. Acontece muitas vezes. Pode falar. Uma vez meu tio me falou que ele viu um cara que estava com um chip no braço. Aí quando ele tirava o chip, ele nem conseguia viver direito. Bom, pode ser que o anticristo faça isso com algumas pessoas, né? Pode ser. Mas os crentes, eles não vão permitir que isso aconteça, por isso que vão ser perseguidos, né? Então, veja só, pode ser que aconteça muita coisa ruim, mas a gente tem que aprender a ver o final. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: é melhor você ver o final do que o começo das coisas. Parece nesse mundo que o mal ele só está prosperando, ele só está vencendo. Parece que o mal está aí, sabe? Nos causando
Você vai olhar no capítulo 7, no versículo 25, que esse anticristo, ele vai mudar o quê? Os tempos e a lei. E você não está notando que está mudando? Que os costumes estão mudando? Que as pessoas estão mudando? Que as igrejas estão mudando? Quando você vê as igrejas mudando e mundanizando, é porque existe vitória do anticristo. Às vezes a gente vai numa igreja que eu não vou, né? Mas se eu não sabe, você quiser ver uma igreja, o que é? Se fosse 30 anos atrás, nenhum bairro das quermesses era daquele jeito. Porque num bairro das quermesses, eles não teriam coragem de apagar isso. Mas eu digo para você, as coisas estão mudando. E a Bíblia diz que essas coisas mudariam mesmo. E vão continuar mudando. Mas também a palavra de Deus diz o seguinte, que os crentes, eles vão prevalecer no fim. Capítulo 7, versículo versículo 27, o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então há uma promessa para nós. E diante disso, meus irmãos, tem algumas lições aqui. Primeiro, veja só, primeira lição é que Deus tem prazer em nos revelar segredos como esse. E quando Deus revelar um segredo como esse, vamos ver se você arruma de Bíblia. Versículo 1. O que está escrito? Quando o Daniel, ele pegou e ele recebeu essa visão, o que o Daniel fez no versículo 1 do capítulo 7? Quando você recebe uma visão, o que você tem que fazer? Né? Quando você lê a palavra de Deus, o que ele fez? Escreveu logo Ele e relatou. começou a escrever. Logo, ele anotou. Nós devemos anotar na nossa cabeça as coisas que Deus está revelando para nós. Por exemplo, nesta noite, Deus nos revela que os santos vão ser perseguidos. E o inimigo terá um sucesso sobre os santos. Mas esse sucesso é por pouco tempo, porque no final o reino será dos santos do Senhor. Bom, isso é a primeira coisa, que Deus revela os seus segredos aos seus tempos. Segundo, que o mundo ele está sujeito a mudanças repentinas. Meus irmãos, assim, eu tenho 53 anos, então eu não vi tanta mudança. Eu tenho visto mudança de usos e costumes, mas eu não vi mudanças, por exemplo, como aquela geração que viu a guerra, né? Aquela geração, por exemplo, os meus avós que vieram da Itália, eles vieram no tempo da guerra, da primeira guerra. Então eles viram uma mudança no mundo, onde o mundo inteiro foi atacado, atingido. E vira e mexe você vem falar, está perto da terceira guerra mundial, né? Você não ouviu falar, pois essa é a segunda lição, que o mundo está sujeito a mudanças, a esses ventos que vêm e transformam as coisas. E pode ser que não venha uma guerra, mas as coisas estão mudando, correto? Terceiro, é que Deus ele dá domínio para os homens. E ele dá domínio para homens duros e maus. Por que Deus faz isso? Por que Deus deixa o Nabucodonosor reinar? Por que Deus deixa um Putin reinar? O Putin nasceu em uma família. Ele teve pai, ele teve mãe. Ele veio de uma família. Por isso nós devemos educar os nossos filhos para temer o Senhor, para que se um dia se torne um líder, não seja carrasco. E ali então, você tem uma pessoa má, como Putin, mas você já teve em tempos passados pessoas com almas piedosas, como aqueles
perseverante. Depois, por mais poderosos que os homens podem ser neste mundo, como Nabucodonosor, como Dario o Grande, como Alexandre o Grande, como Nero, que tacou fogo em Roma, ele achava que nada podia de mal acontecer para ele. Por mais poderosos que sejam os homens, eles passam. Eles passam. O Hitler passou. O Nero passou. O Putin vai passar. Por piores que sejam, ou por bons que sejam, e acham que reinam muita coisa, eles vão passar. Depois, meus irmãos, que esse poder que eles têm, e isso é muito importante que a gente lembrar. O capítulo 7 mostra isso. Esse poder que eles têm não é um poder estático, sabe? As coisas que eles fazem são coisas diferentes. Cada rei é diferente do outro. Por isso os animais são um diferente do outro. É porque cada um age de um jeito. Por exemplo, o Nabucodonosor, ele conquistava os países e levava todo mundo para morar na Babilônia. Já os persas, ele pegou aquele povo lá da Babilônia e mandou todo mundo embora, de volta para casa. Quer dizer, cada um tem um jeito, cada um tem um costume, e nós temos que nos adaptar ao jeito e aos costumes de cada mudança e cada transformação que tiver. Se um dia um país invadir o Brasil e a gente deixar de se chamar Brasil, você tem duas opções: ficar com raiva, sem querer, ou você pode olhar e lembrar que Deus disse para o povo de Israel lá na Babilônia: ore por ela e busque o bem dela. Você tem uma vida de oração no meio da adversidade, para ganhar almas para Jesus, no meio da adversidade. E depois, meus irmãos, o mais importante das notícias é que o crente, no final, ele vai prevalecer. Quem é que ganha? O crente. Eu queria terminar lendo um versículo também. Esse versículo se encontra no capítulo 5 do livro de Mateus. E não foi dito como profecia esse versículo mencionado por Jesus no Sermão da Montanha. Ele foi dito para você aprender uma lição espiritual. Como é que era Daniel? Daniel era um homem nervoso? Não. Quando eles quiseram matar Daniel na cova dos leões, ele saiu xingando as pessoas, ele saiu ofendendo as pessoas, ou ele continuou como um homem de oração? Continuou como um homem de oração. O Daniel, o rei que capturou a cidade que ele morava, que destruiu a cidade que ele morava, que destruiu a igreja que ele frequentava naquele tempo, que matou os seus pais, que violentou as mulheres da sua cidade, que roubou as crianças, incluindo ele, e levou para a Babilônia com uma corrente amarrada no nariz e outra nos pés, viajando 1.200 quilômetros a pé. E que chegou lá, mutilou ele, transformou ele no eunuco, por isso ele nunca casou. Você teria raiva de um homem desse? A maioria das pessoas teria. Quando ele descobriu que aquele rei que fez isso para ele ia virar um lobisomem, ele disse: ó rei, meu Senhor, se arrepende dos seus pecados. Essa é a atitude, meus irmãos, porque o capítulo 7 fala de reinos que vai causar muitas dores, e já causaram, mas está falando de um homem que vai causar muito mais dor do que esses reinos, que é o anticristo. E qual é a nossa atitude? O capítulo 5 de Mateus, no versículo 5 diz: bem-aventurados os mansos,
Sabe aquela pessoa sossegada lá? Quando está a confusão na escola, eu sempre ensinei minhas crianças o seguinte: a confusão está para a direita, vai para onde? Esquerda. Não, sabe por quê? Porque tem os dois. Saiu aquela confusão e epa! Leva a melhor para a frente. Quantas pessoas já morreram em porta de bar, porque saíram para ver a confusão do outro, que estava brigando com o outro, o cara foi dar um tiro e era tão ruim de vida que errou o camarada da cerveja. Pá! Tudo que ele estava fazendo era beber a sua cervejinha com o. Não é assim que acontece muitas vezes? Todo dia tem essa notícia. Mas se a pessoa é sossegada, olha só, está lá na escola, está com confusão, lá está ela quietinha, sentadinha, assim, sossegada. Essa não essa não é o lugar na cabeça. Sabe? Essa vai estar em paz. Deus é você vai entender. Né? Esse vai levar lá no pedrado se sair uma confusão. Esse é terrível. É o primeiro. Vai levar esse